todos que estão online são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós vamos então ouvir Deus falar a respeito de família, uma vez mais. A família de Deus vive conforme Deus projetou. Amém? Quem aqui é família de Deus? Então, como é que você e eu vivemos? Conforme Deus projetou. E o que nós estamos recebendo nestes dias é exatamente o conhecimento da família como Deus projetou. Então, vamos dar um passo adiante. Olha esta palavra de alerta que Paulo escreve a Timóteo sobre o que viria, e nós já podemos ver isso em nossos dias. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 3, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo esses tempos? Sim. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Você já imaginou isso acontecendo numa família? Essas características, assim estão as famílias do mundo. É esse tipo de pessoa, esse tipo de ambiente que rege as famílias, o mundo, a nossa sociedade. Mas nós somos família de Deus. E nós vamos orar agora para ouvir o que Deus quer ainda nos falar. Senhor Jesus Cristo, nós estamos muito agradecidos, Pai, pelos Teus grandes feitos entre nós, Pai. Como pudemos ouvir hoje, livramento, Senhor, de acidentes, livramento de balas não perdidas, balas direcionadas, Pai. Tu livraste esta família, Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos. Jesus, nós já ouvimos aqui a respeito de transformação de vida, transformação de história de vida, mudança de sorte. Famílias foram transformadas por Ti através do conhecimento, da graça, da verdade. Nesta manhã o Senhor quebrou cadeias, o Senhor destruiu prisões, o Senhor libertou aqui, Senhor, pessoas. O Senhor restaurou aquele soldado que estava ferido, machucado. O Senhor levantou um grande exército, Pai. Um exército que sabe muito bem que o Senhor é o Senhor deste exército, o Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Mostra como o Senhor projetou a família, para que a nossa família viva conforme esse projeto, Pai. Porque só assim a nossa família será plena e feliz. Jesus, fala aos nossos corações, acompanha esta palavra de sinais, prodígios e maravilhas. E que ao sairmos daqui, Senhor, nós saiamos prontos para praticar. Porque isto é o que importa na vida de um homem, de uma mulher, sábio, prudente, temente a Deus. Assim eu oro com fé em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Graças a Deus por tudo. Irmãos amados, queridos, filhos benditos do Senhor, família de Deus nesta terra, homens e mulheres chamados para reinar e governar em nome de Jesus Cristo, mais que vencedores em todas as coisas. No texto que nós acabamos de ler, nós detectamos o que foi profetizado lá atrás, mas o que já é realidade em nossos dias. O apóstolo Paulo disse que haveria dias em que os homens seriam egoístas, sem amor, sem temor. E esse sem amor é sem amor à família, porque nós vimos no texto falando de filhos desobedientes,
de homens e mulheres blasfemadores, irreverentes, cruéis, desafeiçoados. O que é desafeiçoado? É uma pessoa que não tem feição, que não tem carinho, que não tem atenção, que não tem respeito. E nós já vivenciamos, com certeza, esta realidade em nossos dias, onde os homens são amantes de si mesmos. O Deus deles é o próprio ventre. Eles criam ou pegam as filosofias que lhes interessam e, de repente, eles fazem daquilo a sua norma de vida. Mas o casamento de Deus não tem nada a ver com o casamento do mundo. O casamento de Deus é o contrário desse esfriamento que a nossa sociedade já está vivendo. O casamento de Deus é o contrário do individualismo que impera hoje no mundo. As pessoas já não têm mais esta coisa de construir uma família para ser feliz. As pessoas dizem, não, eu posso ser feliz sozinho, eu posso ser feliz, eu sou mais eu me garanto. Isto não está na Bíblia, este é um conceito mundano. E nós temos que pensar que quando uma pessoa de Deus se casa, o que acontece com ela exatamente? Ela entra nesse projeto de Deus, ela entra nesta determinação de como seria o casamento, do casamento bíblico. E essa pessoa de Deus, quando ela se casa, ela está se dispondo a aprender uma arte. Que arte? Casamento é a arte inesgotável e é uma arte desafiadora. De quê? De conviver. Então, vou repetir. Quando uma pessoa de Deus se casa, ela está se abrindo para aprender a arte de conviver. É uma arte. E precisa se aprender, precisa se tornar este artista. Antes disso, ser um artífice que constrói o relacionamento. E essa arte de conviver, ela exige que os cônjuges se conservem abertos e disponíveis no relacionamento, na relação. Por quê? Porque ninguém aprende de um dia para o outro como é que se é marido, como que se é esposa, pai, mãe, filho, irmão, chefe de família. Não. Essa arte de aprender a conviver, ela é uma constante. Este aprendizado, ele é diário. Eu creio mesmo que os casamentos felizes, os casamentos bem-sucedidos, exatamente são felizes e bem-sucedidos porque os cônjuges estão abertos a aprender sempre, a investir sempre nesse relacionamento. E na família acontece algo muito interessante, né? O relacionamento familiar, ele é mais proveitoso quando ele não apaga o brilho de cada membro da família. Então, cada pessoa numa família tem o seu brilho, tem o seu valor, tem o seu espaço, tem o seu dom, tem a sua função. E a família, ela deve promover o brilho de cada um dos seus integrantes. Então, o marido tem que promover o brilho da esposa, a esposa tem que promover esse brilho do marido, os filhos têm que promover o brilho dos pais. Eu me sinto assim com relação aos meus filhos, eles promovem, né, aquilo que é virtude em mim. Lógico que eles conhecem os meus defeitos, as minhas falhas, mas eles promovem, né, aquilo que brilha, aquilo que precisa ser evidenciado. E a gente tem que aprender a fazer isso também com eles, com os nossos filhos, né? Os nossos filhos também têm defeitos, têm suas falhas, mas nós temos que tirar deles e mostrar o brilho que eles têm, aquilo que eles têm de melhor. Porque o que não é bom, o que é pior, ou o que é menos bom, o Senhor está tratando, o Senhor está lapidando. Nós estamos ouvindo uma palavra que corta, que separa, né? Que divide alma de espírito, que lapida. Então nós temos que nos apegar às coisas boas de cada membro da nossa família. Nós temos que extrair o melhor
de cada pessoa nesses relacionamentos. Nós temos que promover o que cada um tem de melhor. Não ficar exaltando os defeitos, não ficar evidenciando apenas as falhas uns dos outros. Mas nós temos que aprender a dizer, olha, você é isso de bom, você é uma pessoa bondosa, você é solidário, você é carinhoso, você é inteligente. Nós temos que aprender, né, a honrar cada membro da nossa família, porque cada membro da nossa família tem um brilho para brilhar, um brilho que Deus quer que brilhe, amém? E na família, olha que coisa interessante, nós somos aceitos não por causa das nossas virtudes. Na família nós somos aceitos apesar das nossas fraquezas. Então, nós não somos aceitos porque nós somos suprassumo, nós somos pessoas impecáveis, pessoas que não têm defeitos. Não, nós somos aceitos apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. Isso é maravilhoso. Na família acontece um milagre de Deus. É na família que nós temos o nosso caráter forjado. É na convivência familiar que a nossa personalidade é firmada, desde a mais tenra idade. É na família que o nosso temperamento é provado. E uma família tem membros com temperamentos diferentes, com personalidades diferentes. É na família que quando nós caímos, nós somos levantados. Quando nós ficamos tristes, nós somos consolados. Quando nós erramos, nós somos perdoados. Então, família é bênção. Diga, família é bênção. Alguém da sua família está aí perto de você? Então você vai dizer, eu quero ver o seu brilho cada vez maior. Amém. Glória a Deus. Olha como é bom, a gente fala de brilho e as pessoas começam a sorrir, começam a brilhar. É isso que tem que acontecer numa família. É isso que tem que, sabe, chamar a atenção de cada membro da família. Vou lhe dizer mais a respeito de família. A família é o lugar de aceitação. A família é lugar de perdão. A família é o lugar da cura. E o Senhor, Ele quer famílias curadas, Ele quer famílias fortes. O Senhor quer famílias firmes, famílias felizes, famílias harmoniosas. O Senhor quer famílias bíblicas, porque é na família que está a força e o potencial da igreja. Quando as famílias são fortes, a igreja é forte. Eu não estou falando aqui de igreja cheia. Igreja se enche muito fácil, de diversas formas, e muitas delas, a maioria delas, essas formas fáceis de se encher um lugar chamado igreja, não são de Deus. Porque Deus, amados, quando Ele traz alguém, esta pessoa vai ter que aprender a cavar na rocha. Para ter uma vida sólida, para ter uma família firme, não vai ser simples, não vai ser fácil, mas vai valer tanto a pena. E o resultado dessa família forte, com outra família forte, com outra família forte, é uma igreja forte. Eu louvo a Deus pela Cristo Vive ser a igreja forte, formada por famílias fortes. Louvado seja Deus por isso. Amém. E talvez você queira saber por que uma igreja tem que ser forte, com famílias fortes. Porque o crescimento espiritual e a propagação do evangelho, a eficácia do trabalho da igreja, que é o trabalho de ir, de levar a salvação, de falar do amor de Deus, isso tudo depende da edificação da família. Todo o trabalho da igreja passa pela família, pelas famílias da igreja. E por que isso? Porque a família é a base da igreja de Cristo. Porque é esta base formada por famílias, que é a igreja de Cristo, a comunhão dos santos, a comunhão dos salvos, é que sustenta, amados, todo o trabalho de evangelismo. Tudo que Deus quer fazer passa pela igreja, pelas famílias fortes da igreja. E a igreja deveria
colocar na sociedade estas famílias fortes para que a sociedade fosse forte. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Mas nós estamos aqui fazendo um trabalho árduo. Aqui se cava na rocha. Aqui se vai no profundo, não é? Porque o resultado disso é solidez de vida pessoal, de vida familiar, de ministério e de um trabalho que pode ser visto na sociedade. Diga glória a Deus por isso, né? Então, eu expliquei aqui na quinta-feira que com tantos avanços da tecnologia, né, tantos avanços sociais, culturais, a nossa sociedade atual, ela ainda enfrenta problemas graves. E parece que cada vez mais graves, né? A questão da violência, a questão da degradação dos valores, os papéis familiares, eles estão confusos, os relacionamentos estão voláteis, o interesse pessoal está acima do amor, o interesse pessoal está acima do respeito pela família. E você sabe, longe da vontade de Deus, a vontade para o homem, a vontade para a família desse homem, o homem e a família mergulham num caos, num abismo. Então nós precisamos ir para a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Nós sabemos, amados, que homens e mulheres são diferentes. Deus os criou assim, com as suas diferenças, não é? Mas os dois são a imagem e semelhança de Deus. São filhos de Deus e nada vai mudar isso. Nada vai mudar as coisas que Deus fez e da maneira que Deus fez. Então, na família, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, todos se completam. Essa foi a forma criada por Deus, essa é a forma que dá base, que fundamenta, né, a sociedade saudável. Então, se a sociedade não está saudável, é porque as famílias não estão saudáveis. E compete à Igreja de Jesus Cristo dar saúde às famílias. As famílias não se tornarão saudáveis sozinhas. Só Jesus pode tornar alguém doente são. Só Jesus pode colocar as coisas no lugar. Só Jesus pode mudar os valores errados para os valores corretos. E como é que Jesus faz isso? Pelo conhecimento da sua palavra. Então, louvado seja Deus, porque você também está numa igreja de conhecimento da verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós já entendemos que a família é vontade de Deus. Deus ama a família. Deus quer que as pessoas vivam em família. E que apesar de todos os membros da família terem o seu próprio brilho, terem as suas próprias responsabilidades, a responsabilidade maior é do... Quem esteve aqui quinta? A responsabilidade maior é do homem, do cabeça, do marido. Então, só para lembrar, a primeira ordem de Deus foi dada depois que Eva já havia sido criada, já existia uma família, já existia um casal, já existia um casamento. E Deus vem com uma ordem. Lembram-se para quem foi a ordem? Para o homem, foi para Adão. Então diz a palavra, só para lembrar, em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí as pessoas dizem, mas foi Eva que comeu, foi Eva que deu para o marido dela. Mas a ordem foi dada para ele. Quem era o cabeça? Ele. Quem era o pastor do lar? Ele. Quem era o provedor? O provedor do livramento, o provedor da invasão do mundo, da invasão satânica? Ele. Quem é que era o cuidador principal? Ele. Quem era o orientador? Ele. Quem era o guia da sua família? Ele. Quem falhou? Ele. Amém? Isso não isenta a responsabilidade de Eva, não tira o erro dela. Mas nós precisamos alinhar coisas, nós precisamos redefinir estes papéis, tá bem? Então, lembrando que o fato de o homem ter maior responsabilidade na família, não invalida o dever e a responsabilidade que Deus deu a cada membro da família. E uma família de Deus tem que se diferenciar
de uma família do mundo. As pessoas que conhecem a sua família têm que saber que a sua família é diferente. Mas não é diferente porque todo mundo usa um birote, tem uma aparência esquisita, não. Ou porque anda com uma Bíblia. Todas as pessoas têm que ver diferenças nítidas, em termos de valores, em termos de princípios, em termos de atitudes, em termos de postura, em termos de comportamento do mundo. Tem que ser diferente. Amém? Então diga, todos que virem a minha família têm que saber que somos diferentes. Somos diferentes para bem, louvado seja Deus por isso, não é? E qual é a maior diferença? A maior diferença é que Cristo reina sobre a sua família. Que Cristo é o dono da sua família. Que Cristo é o Senhor da sua casa. Que Cristo é que guarda a sua família. Cristo livra a sua família. Cristo guia a sua família. Cristo provê para a sua família. Cristo abençoa a sua família. E isto é nítido, isto tem que ser visível. Amém? Glória a Deus. E quem reina sobre a família do mundo? O diabo. A palavra de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. O mundo tem um espírito, que nós não temos nada a ver com ele. E sim o espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, esse é o que nós recebemos. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então você tem que ter conhecimento do que Deus lhe deu. Tanto dos papéis, das funções, dos valores, das bênçãos, da autoridade, do poder, da posição espiritual. Você tem que conhecer isso, para que a sua família faça diferença. Para que você não tenha, nada parecido com o espírito do mundo. Bispa, mas o que é o espírito do mundo? O espírito do mundo origina-se de Satanás. Aquele que é o governador do mundo, o império, o imperador das trevas, onde o mundo jaz, no maligno. E esse espírito do mundo se opõe totalmente ao Espírito Santo de Deus. Por isso os valores são opostos. Por isso eles apregoam coisas que vão contrário à palavra de Deus. Esse é o espírito do mundo. Nós não podemos achar graça nas coisas do mundo. Nós não podemos aplaudir os valores contrários à Bíblia que o mundo usa. Nós não podemos abraçar as causas do mundo. Porque no mundo há um espírito que atua, que é o espírito de Satanás. Então nós temos uma diferença nítida. Nós servimos ao Deus vivo. O Espírito que opera em nós é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito do correto, o Espírito das coisas puras, das coisas santas, das coisas verdadeiras. Amém? O Espírito do mundo, ele domina as famílias do mundo, não pode mais nos dominar. E alguns aspectos da vida destas famílias do mundo testemunham que elas estão sob a influência de Satanás, sob a influência do diabo. Eu falei aqui, estou apenas recordando, na quinta-feira eu disse, por exemplo, a maneira do mundo se divertir. O mundo se diverte com coisas abomináveis para Deus. Se diverte com música. Nós também podemos nos divertir, com música. Mas que tipo de música nós curtimos? Que tipo de música o espírito do mundo curte? Nós também temos que mostrar a diferença. Filmes, novelas, publicações, jogos. O mundo tem um espírito de diversão que inclui fornicação, adultério, imoralidade, brutalidade, violência, sadismo, droga, sexo ilícito, violência. Tudo que é mal, muitas vezes é usado como diversão. Esse é o espírito do mundo. Também podemos identificar o espírito do mundo na maneira como o mundo lida com dinheiro, com bens materiais. Você sabe muito bem que o mundo é avarento, o mundo é sovina. O mundo, o espírito que opera nessa questão material é o espírito de Satanás. E ele veio para roubar, matar e destruir. Então as pessoas que estão sob o espírito do mundo, elas não têm critérios, elas não têm pudores. Elas às vezes matam por dinheiro, destroem, roubam. Está aí
até os governantes, até aqueles que foram eleitos por uma nação na sua espontaneidade, estão debaixo do espírito do mundo, são conduzidos por Satanás para fazer as obras do diabo, não é? A maneira como as famílias do mundo tratam questões como casamento, divórcio, adultério, homossexualismo, prostituição. Você sabe, o mundo ensina tudo que é mal e aplaude tudo que é errado. Esse é o espírito do mundo, o espírito de Satanás. Ensina que o bom é mal e que o mal é bom. Só que Jesus, não quer o espírito de confusão. O Espírito de Deus lhe guia toda a verdade. Você tem que chamar o mal de mal e o bom de bom. Amém? Então, esse espírito do mundo não pode dominar a sua família, porque a sua família é de Deus. Não pode nem ficar rondando a sua casa. Quando você perceber o espírito do mundo tentando rondar a sua casa, um membro da sua família, arvore a bandeira de Jesus Cristo e diga: aqui não, aqui é terreno santo, aqui é casa de Deus, aqui é terra dada pelo Senhor, aqui é família bendita de Deus nesta terra. E você não vai permitir que o espírito do mundo adentre as portas da sua casa. Amém? Então, voltando um pouquinho para o homem, o marido, o pai, ele é o principal responsável pela família. E os homens digam amém. E é esse homem que deve cuidar para que o espírito do mundo não entre em sua casa. É responsabilidade do homem. Não pode deixar os filhos jogados, a mulher fazendo o que quer. Não é cercear a liberdade, mas é vigiar para que o espírito do mundo não adentre as portas do seu lar. Amém? Além disso, quando Deus dá ao homem a função de provedor principal, eu queria aqui reforçar, porque muita gente pensa que provedor principal é aquele que ganha mais dinheiro na família. Ontem aqui, no encontro de mulheres, nós vimos que não. Há mulheres que ganham mais do que os seus maridos. Então, nós não estamos falando em dinheiro necessariamente. Quando nós falamos em provisão, provisão não é só financeira. Prover é prover outras coisas também. Prover alegria, prover amor, prover paz, prover liberdade, prover harmonia, prover livramento. Então, o homem, que recebe esta função de provedor principal, não é só materialmente, mas ele é provedor da proteção. Ele é provedor do livramento, do afastamento daquilo que é profano, daquilo que não tem parte com Deus. O homem é o líder. Líder. É aquele que lidera. Quando a mulher tenta tomar a frente e fazer liderança, ela não se dá bem. Pode dar por um momento, mas ela não aguenta, não segura essa onda o tempo todo, porque ela não foi criada para isso. O homem é o líder, digo, o homem é o líder. E cabe ao líder fazer o quê? Trazer o quê? Disciplina. O líder disciplina a sua família. O líder preserva a sua família. O líder cobre a sua família para que o espírito do mundo não entre. O líder proporciona uma ambiência na sua casa que o Espírito de Deus tem liberdade para se manifestar. Amém? Então, o marido ele deve fazer a sua mulher e os seus filhos felizes. Eles que sejam felizes do jeito dele. Não. Você tem que se preocupar, marido, em fazer a sua esposa feliz. Amém? Então, os homens casados que têm aborrecido as suas mulheres, precisam se acertar com Deus primeiro. Há mulheres que choram por causa dos seus maridos. Maridos que não têm feito suas esposas felizes. Precisam de conserto. Precisam de perdão. Precisam de reconciliação com Deus. Precisam pedir perdão para suas esposas. Precisam obedecer a palavra. Precisam assumir a liderança, porque é bonito ser chamado de cabeça, de provedor, de líder. A mulher tem que se submeter, sim, a um homem que é submisso a Cristo. E esse homem submisso a Cristo, ele sabe que tem que fazer a sua esposa e os seus filhos felizes.
Porque Cristo é o modelo desse homem. E Cristo sendo modelo, é só lembrar como ele faz a sua igreja feliz, os seus filhos felizes. Temos que aprender muito. As nossas famílias têm muito que aprender e desenvolver. Amém? Então, o homem é o líder espiritual da sua família. É o homem que tem que procurar a leitura bíblica. E nós vemos hoje, na nossa época, os homens querendo distância da Bíblia. Ah, você lê, fala para a mulher. Vai lá e ora. Segunda-feira vai lá na igreja, faz oração por nós. Tem um negócio para sair, ora por isso. Está errado. É lógico que a esposa vai orar. É lógico que a esposa vai se colocar nessa brecha, os filhos. Mas é o homem que é o líder espiritual. É ele que tem que orar. É ele que tem que clamar. É ele que tem que juntar a família. É ele que tem que falar, vem aqui que nós vamos ler a Bíblia, gente. Vem aqui que nós vamos dar graças por essa bênção. É o homem. Se isso não acontecer, essa família está deficiente. Não está no padrão. Qual é o tema da mensagem hoje? A família de Deus deve viver como Deus projetou. Assim Deus projetou. Qualquer coisa fora desse projeto vai dar certo? Honestamente, amado, Deus fez um projeto, Deus é perfeito, o projeto é perfeito, não tem falhas. Ou eu sigo o projeto e sou feliz, ou eu fico batendo cabeça a minha vida inteira e sendo infeliz, tendo uma família deficitária, deficiente. Então assim, tem um projeto de Deus, ele já foi aprovado porque ele é perfeito. Então siga o projeto. Se no projeto de Deus está lá, o homem criado para ser líder, lidere. Eu não sei ser líder, vai aprender. Eu não sei fazer a minha esposa feliz, vai aprender. Como que você aprende? Com Jesus, conversando. O diálogo sumiu há muito tempo das famílias. Como é que vai saber o que é a necessidade do outro, o que faz o outro feliz, se não se sabe, se não se conversa? Ah, não, depois a gente conversa. Depois já foi, amado, depois já passou, depois já chorou, depois já feriu, depois já entristeceu. Depois a gente fala sobre isso. Ou então, quando um cônjuge, normalmente a mulher, vai tocar num assunto um pouquinho delicado, alguma coisa que é uma necessidade dela, o marido já fica bravo, porque ele sabe que ele está errado. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Vale mais a pena eu lhe revelar alguns segredos do que eu ir para o meu esboço. Quando a pessoa fica brava, porque o cônjuge, ou um filho, ou um pai, vai tocar num determinado assunto. Você sabe por que essa pessoa, quando percebe que vai tocar naquilo, ela já se arma? Ela já fica, levanta a vozinha, já... Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo está nela. O Espírito Santo guia a verdade. No fundo, essa pessoa sabe que ela está errada. Essa pessoa já tem, pelo Espírito, a sinalização de que aquilo não está bom. Mas ela não quer resolver. Ela não quer mudar. Ela quer ficar naquela zoninha de conforto, mesmo errada. Mas foi assim a vida inteira, é o meu jeito, eu não vou mudar isso, porque não me interessa mudar isso. E quando alguém vai tocar nesse assunto, eu me exaspero. Eu não quero ouvir. E normalmente, eu vou dizer o que acontece num casamento. Muitas pessoas sabem, os casados sabem do que eu estou falando. É assim, quando um cônjuge vai apontar algo que precisa ser melhorado, isso não é para mal, isso é para bem, é para a felicidade do casal. Porque uma mulher feliz vai fazer o seu marido feliz. Um marido feliz vai fazer a sua esposa feliz. Mas quando não se pode tocar em alguns pontos, olha, amados, isso já começa a ficar perigoso. E normalmente o que acontece é que alguém vai tocar naquele assunto para resolver, para conversar, para se chegar a um consenso, para evitar conflitos, para evitar demandas. E normalmente a outra parte já vem com um monte de coisa que também não está boa. E nem deixa a pessoa que começou a falar, se explicar, expor aquilo.
Já vem, não entra por aí, porque senão eu vou falar de você também. Porque... Pronto, estabeleceu-se um conflito, uma demanda, nós aprendemos ontem aqui, e isso não vem de Deus. Então, quando o cônjuge quer conversar, converse. Para tudo, porque é a pessoa mais importante depois de Deus. Quando teu marido disser, eu quero conversar, sente e converse. Para tudo. Desliga o fogo. Vai sentar, desliga a TV. Para com essa novela dos infernos. Para. Porque tem muita gente que diz assim, não, eu não assisto a Força do Querer. Eu assisto o Rico e o Lázaro. Mas se isso está roubando a atenção da sua família e se tornando um vício, o Rico e o Lázaro se tornou um ídolo, se tornou um tropeço para você, querida. Está entendendo? Então assim, alguém quer conversar na sua casa, glória a Deus que alguém quer conversar. Porque as famílias do mundo não querem conversar. O espírito do mundo não deixa que se promova o diálogo, porque é na conversa que as coisas se esclarecem, é na conversa que a gente abre o coração, é na conversa... O que eu acabei de falar aqui na introdução da mensagem de hoje. Família é o lugar onde a gente é curado. Família é o lugar onde a gente é perdoado, onde a gente perdoa. Família é o lugar onde o nosso caráter é arrumado. Onde o nosso temperamento é testado, é provado. Ora, amados, se a gente não tiver oportunidades para isso acontecer, ninguém vai, sabe, gostar da família que tem. Não vai se sentir bem dentro da sua casa. É por isso que tem filho que vai arrumar a família do mundo. E o diabo adota rapidinho o filho de crente. Então, cabe o quê? As famílias, quando alguém quiser conversar, converse. Não diga, depois a gente fala. Depois quando? Então, tá bom, não dá para falar agora, marque um dia, marque um horário, marque um local, porque a gente precisa conversar. Tem que conversar. Então, olha, homens, nós estamos aqui falando muito sobre a sua responsabilidade. Quando a sua esposa disser, nós precisamos conversar, você já falou, precisa. Precisa porque precisa. Se é para você fazer sua esposa feliz e ela precisa conversar e expor alguma coisa, pare tudo. Pare tudo. E vá conversar com ela. E não comece argumentando. Comece ouvindo. Ouça. Depois você conjectura, pensa. Às vezes tem que engolir, às vezes tem que contar até 1000, realmente. Mas depois você ora. E como líder, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar a sensatez para você acertar o que precisa ser acertado. Agora, precisa conversar. Não pode quando uma esposa chega para o marido e diz assim, eu queria falar com você. Lá vem você! Ora, e quem é que viria? Explica para mim. Quem que viria? A lavanderia? O catador de lixo, o gari, quem que quer conversar com você? Então, quando a esposa chegar para você, marido, líder, cabeça, provedor, responsável pela família que Deus lhe deu, e disser, nós precisamos conversar, sente e escuta, e não abre o jornal, não põe o celular do lado e fica ouvindo com esse ouvido, que você não está ouvindo nada, e vendo o WhatsApp. Para, mal educado. Para de fazer isso com a sua esposa. Isso machuca, isso magoa. Isso mostra que ela não tem importância, que o que ela está falando não tem nenhum valor. Para você tanto faz ela falar como uma matraca. Tem que parar tudo e ouvir. Quando nós falamos, faça a sua esposa feliz, ponto. Não é nós falamos, esse é o projeto de Deus. Há maridos que podiam estar aqui, não estão. Estão falhando. Eu não estou falando do não convertido ainda. Estou falando de maridos crentes. Onde é que estão os maridos crentes? Que não estão acompanhando suas esposas. Deus vai cobrar de quem? Dele. A família ainda não está assim, o filho ainda não veio, outro...
Você é exemplo para quem? Se você não vem, se você não comparece, marido, se você não dá o exemplo, se você não põe limites, se você não disciplina a sua família, se você não ensina o amor a Deus, se você não é um dizimista, o que você espera que os seus filhos sejam? A gente precisa fazer esse tipo de pregação mais vezes. Porque as pessoas, sabe, ouvem o evangelho, mas nós estamos aqui, depois os nossos diáconos da livraria podem me explicar melhor a quantos cultos nós estamos falando sobre família. E algumas esposas já me encontraram aí nos bastidores e disseram assim: meu marido não muda, ouvindo essa palavra. Olha, amado, eu vou te dizer uma coisa. Era melhor nunca ter escutado do que uma vez escutado não praticado. Porque se não muda, está sendo negligente ao que Deus está falando. Tem que mudar. Tem que mudar. Você não pode voltar para casa hoje igual. O Senhor fez o mais difícil, que foi trazer você aqui para ouvir Ele falar com você. O Senhor fez o mais difícil aqui hoje, que foi quebrar cadeias que estavam prendendo alguém de tomar uma atitude, de mudar. Ele já fez. Agora você vai fazer simplesmente o natural. E se a sua esposa vem pedindo, e se Deus está me inquietando com isso, é porque tem mulheres pedindo há muito tempo para conversar com seus maridos. É hora de você falar: ok, pode falar, vamos conversar e vamos acertar o que precisa ser acertado. E se você estiver falhando, peça perdão, você vai ser perdoado, vai ser amado, e assuma o que é o seu papel. Então eu quero fechar hoje essa questão dos homens. Eu disse que eu ia tratar das mulheres domingo, mas eu não posso passar para frente. Eu não posso passar para frente. É inadmissível, por exemplo, que os homens, ao máximo, que se reuniram, quanto, diácono Baguete, vocês se reuniram nessas salas? Não, quanto tempo eu quero saber? 12 aulas, são 3 meses, algumas um pouquinho mais, né? Mês que algum feriado, alguma coisa. Então veja, não é admissível que homens que frequentam um curso dado pelo Senhor, um tratamento maravilhoso, não tenham nenhuma alteração na sua casa. Não é aceitável. Ouvindo estas mensagens, não é aceitável que nada mude em casa. Olha, amado, só não muda na família do mundo, porque quem opera é o espírito do mundo. Mas onde o Espírito de Deus opera, há força, poder, capacitação para se alterar qualquer coisa. Amém? Bispa, você fala isso porque você é mulher. Perfeitamente. Vocês acharam que eu ia falar o quê? Como mulher, eu estou falando das necessidades que uma mulher tem. Depois, quando a gente for falar dos homens, podemos compartilhar com o bispo, com os homens da igreja, outros oficiais. Quais são as necessidades que vocês têm? Eu posso ensinar pela Bíblia. Agora, quando eu falo que quando uma mulher precisa conversar, eu sei o que eu estou falando. Quando um filho precisa ouvir um pai, uma mãe, eu sei o que eu estou falando. Precisa parar tudo. É o mais importante que nós temos que parar e ouvir. Então, eu quero encerrar hoje essa mensagem orando pelos cabeças. Para que vocês, amados do Senhor, vocês são tão inteligentes, tão capazes, tão especiais para Deus, mas que isso não fique apenas enrustido, que isso seja visível. As pessoas que conhecerem o seu casamento têm que dizer: que marido, que pai, que líder, que provedor, que pastor ele é da casa dele. Não precisa ter título, é visível quando isto acontece. Amém? Os homens não vão ficar tristinhos hoje comigo? Não, não fique, porque Deus está me inspirando aqui, inquietando o meu coração. Eu olho algumas esposas aqui, os seus maridos crentes não estão junto. Essas mulheres não estão felizes. Estão no melhor lugar desta terra, recebendo o melhor de Deus, mas elas não estão felizes. Filhos crentes,
que não estão aqui, esses pais não estão felizes, estas mães. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que resgatar estas pessoas com amor, mas impedindo o espírito do mundo de avançar. Porque há homens que não vieram ao culto, pais, maridos, porque estão cansados, porque trabalharam muito. São inversões de valores. Outros não gostam de acordar cedo, inversão de valores, porque se tivesse uma viagem, se tivesse um churrasco, um casamento cedo, iria. Deus está falando, graças a Deus. Alguns não vêm, porque eu já sei, vai falar de família e vai botar o dedo bem na sua ferida. E Deus quer te ajudar e você não quer ser ajudado pelo Senhor. Então, amados, tem coisa errada, tem coisa que precisa ser corrigida. E nós estamos aqui exortando, ensinando, educando, para que a sua família seja feliz, para que você seja feliz, para que o seu brilho não seja ofuscado por essas atitudes carnais, essas atitudes que o mundo tem. Amém? A minha mulher indo, ela me abençoa. Graças a Deus que a sua mulher vem, né? Já imaginou se não viesse então? Como é que as coisas estariam? Mas você precisa vir. É você que conduz a sua família para os pastos verdejantes da graça de Deus. É você que chama todo mundo para acordar, homem. É você que traz todo mundo para a igreja. É você que impõe. Bispo, eu não tenho mais voz ativa com os meus filhos. Não tem mais? Na verdade, quando uma pessoa, um pai diz, eu não tenho mais voz ativa com os meus filhos, ele nunca teve. Nunca teve. Porque o pai que teve atitude, que teve autoridade de pai, responsabilidade de pai, isso jamais perde. Eu já tenho 2 homens casados. E nós temos autoridade de pai. Eles têm a vida deles, mas eles nos dão atenção, eles nos dão o devido valor, a importância. Quando nós falamos, eles param, eles pensam. Só que isso começou lá atrás. Eu não tenho mais autoridade. A autoridade de pai não se perde. Mudam-se as funções, mas os vínculos, a responsabilidade jamais muda. É por isso que Deus é pai e sempre será pai. E nós temos que aprender com Deus. Pai, uma vez, pai para sempre. Pode ter separado, pode ter tido problema, pode ter tido crise. Pai é pai para sempre. Amém? A autoridade de pai não se deve perder. E se alguma coisa aconteceu, Deus é Deus para restituir, para restaurar. Agora, precisa estar aqui. Precisa ouvir, precisa viver a palavra. E Deus pode fazer tudo novo de novo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar orando ao Senhor. Eu vou pedir ao nosso bispo que venha nos dirigir em oração pelos homens. Graças a Deus, nós temos um bispo que não é só bispo de uma igreja, um pastor. É esse homem que tem o papel, o valor, como Deus projetou na família dele. Por isso pode orar com autoridade. Vem aqui, Alexandre. Em nome de Jesus. Eu vou usar a palavra do Alexandre, que ele falou em alta voz aqui. Esse servo de Deus disse, eu vim trazer meu coração aqui no altar, para Deus transformar a minha vida, porque eu quero ser esse sacerdote da minha casa. Esse líder. Nós precisamos de homens assim. Isto é homem de Deus. Isto é exemplo de quem ouve a palavra e pratica. Estes são os homens que vão ver mudança, reescrita de vida, de história, de família. Aleluia.
Se mais algum homem foi tocado assim, desta forma, pelo Espírito Santo, pode vir aqui à frente que o Bispo Rai vai orar por eles, encerrando o nosso culto. É preciso, amado. Aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Oh, requemexerelebe santa lavas. Ah, requemequemelelelebelelebeleba chorerelas. Oh, reque os homens ao máximo, por favor, os líderes, os presbíteros da igreja, os bispos, pastores, venham, 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 venham. Esses homens são dignos de ver a glória manifestada, a honra, a vitória em suas famílias, porque estão assumindo a palavra, o projeto original, e não vão abrir mão, bispo, daquilo que Deus entregou na vida deles. Não vão baratear aquilo que Deus entregou na vida deles, a mais preciosa das bênçãos, uma família. Bispo, vamos, porque é manhã de milagres, é manhã de milagres. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós falamos contigo agora, Jesus. Falamos com aquele que ouve as nossas orações, Jesus. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o autor da família, Jesus. Ó Pai, os teus filhos ouviram a mensagem que foi exposta nesta manhã, brilhantemente pela nossa bispa, Pai. Ó Deus, mensagem que veio diretamente do trono da Tua graça, Jesus. Vieram aqui a este altar, Jesus, porque creem no poder da Tua palavra, Jesus. Ó Deus, porque estão interessados em ter uma família alinhada com os Teus padrões, ó Pai. Por isso a nossa oração nesse momento, Jesus, é que Tu concedas, ó Pai, que Tu que sondas os corações, que Tu que conheces as ações dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que manifeste na vida deles, ó Pai. Ó Deus, esse dom, Jesus, esse grande benefício que é de ter uma família, de acordo com o Teu projeto, ó Pai, o Teu projeto original, o Teu projeto genuíno, ó Pai. E essas famílias são famílias felizes, essas famílias são famílias que usufruem das Tuas bênçãos, ó Pai. Ó Deus, eu Te louvo pela vida dos nossos irmãos que vieram a esse altar nesse momento, Jesus, porque creem no poder da Tua palavra, porque não estão aqui, Jesus, brincando com a Tua palavra, mas estão aqui, Jesus, ó Deus, porque creem que o Senhor é suficientemente Deus para mudar qualquer situação, ó Pai. Por isso a nossa oração nesse momento é para que todos eles, ó Pai, para que todos nós assumamos, ó Deus, o papel que Tu tens delegado aos homens, ó Pai. O papel de cabeça, o papel de líder, Jesus. O papel de sábio, Jesus. De entender, de ouvir a sua esposa, Jesus. Ouvir os seus filhos com amor, ó Pai, e dar a direção calcada na Tua Bíblia, Jesus, nas Sagradas Escrituras, porque nesse caminho nem o louco erra, Jesus. Ó Deus, eu oro agora para que haja humildade nesses corações, ó Pai. Ó Deus, para que haja temor, para que haja tremor diante da Tua palavra, Jesus. E que recebam, ó Deus, a manifestação do Teu poder, Jesus, nesta área tão importante, que é a área familiar, que é a estabilidade, Jesus, dos nossos lares. Ó Deus, eu oro a Ti, Jesus, eu Te peço, ó Deus, manifesta, Jesus, corrija aquilo que está errado, Jesus. E que todos os homens, ó Pai, que ouviram essa palavra, que vão ouvir através do CD, através do DVD, através da internet, Jesus, que se submetam à Tua palavra e que assumam, Jesus, o papel verdadeiro que Tu delegaste ao homem como líder, como chefe, como cabeça dos seus lares, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus,
para a glória de Deus. E todos digam amém. Amém. Glória E a Deus. amém. Abraça os irmãos que vieram aqui à frente. Aleluia. Declare a vitória. Graças a Deus. Coração transformado. Uma família Aleluia. feliz. Uma família abençoada. Glória a Deus. Aleluia, bênção. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem que o Senhor tem um projeto feliz para as famílias, um projeto vitorioso, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.